Senhor meu Deus, mais um dia que me é dado para que eu possa servir-vos, servindo aos meus irmãos, transmitindo um pouco do que sei, para que possa despertar neles a luz interior que todos nós trazemos. Ajuda-me, Senhor, dando a palavra certa no momento justo. Inspira-me para que eu seja bem compreendido, seja didático e realize o que me foi destinado. Que assim seja. Caros irmãos, hoje nós vamos falar sobre anjos. Quem são os anjos? Anjos são espíritos puros, de grande luz. São mensageiros de Deus. São os encarregados por Deus de manter o universo em harmonia, em equilíbrio. Anjos são uma luz que estão em toda parte. Por serem tão iluminados, eles têm a capacidade de estar em toda parte ao mesmo tempo, vendo, ouvindo, captando todas as informações que se fazem necessárias para que as atitudes mantenham o universo em equilíbrio, em harmonia. Eles vibram progresso, fraternidade, amorosidade, solidariedade, justiça, generosidade, amor. Vibram tudo isso, espalhando toda essa vibração pelos quatro cantos do mundo. Esses são os anjos. Como surgiram os anjos? Alguns creem que os anjos foram criados por Deus já anjo. Espíritos superiores, boníssimos, justíssimos, grande luz. Mas não. Deus os criou como a nós mesmos, simples e ignorantes. Até chegarem à posição de anjos, tiveram que galgar a escada da evolução, tal qual nós estamos tentando galgar. Só que já conseguiram chegar no topo. E nós ainda não. Nós ainda estamos nos primeiros degraus. E pensando bem, se Deus é a própria justiça, se Deus é sapientíssimo, justíssimo, se Ele fosse, diferentemente de nós, criar espíritos já prontos, puríssimos, uma luz magnífica, sem ter que passar pelas provas e expiações que nós passamos, sem ter que mostrar que mereceram chegar a esse ponto, ele estaria cometendo uma injustiça conosco. Estaria mostrando preferência pelos anjos em detrimento de nós, nos fazendo passar situações tão difíceis para que possamos provar que merecemos aquela luz magnífica. Então, nós vemos que foi uma ideia que surgiu em alguns, mas que não faz muito sentido perante a lei, que mostra que todos somos iguais. Os anjos alcançaram a angelitude por merecimento, tal qual nós, que
que somos anjos em potencial, porque todos nós temos Deus dentro de nós. O que nós temos é que mostrar que temos merecimento para que esse Deus cresça dentro de nós. Jesus não disse que somos deuses, que poderíamos fazer o que ele faz e muito mais. Ele estava mostrando que temos o Deus dentro de nós, que podemos nos esforçando, mostrando perante a lei que merecemos, chegar à angelitude. Cabe a nós o esforço, o empenho, a vontade, a força para nos superar nas nossas limitações. Os anjos não têm corpo físico, como muitos pensam, né? Nós estamos acostumados a ver os anjos representados nas pinturas, nas gravuras, como os seres vestidos com uma túnica bem leve, com grandes asas, cabelos aloirados e encaixeados. Ninguém faz um anjo negro ou amarelo. Porque naquela época, quando começaram a representar os anjos, a Idade Média, havia necessidade do homem representar o que ele não via como ele via os seus semelhantes. E naquela época, o conhecimento da África, do continente africano e da região da Ásia era muito pequeno. Então nunca fizeram anjos negros ou amarelos. Só alvos, olhos azuis, cabelos aloirados e grandes asas. Como se um espírito iluminado precisasse de asa para voar. Nós já estudamos que os espíritos iluminados podem se deslocar pela força do pensamento. Não há necessidade de asas para voar. Os anjos têm também a capacidade de serem guardiães. São anjos guardiães. Então temos os nossos espíritos familiares e amigos, temos os nossos espíritos protetores e nós temos os anjos da guarda, que na hierarquia está bem acima. Os anjos da guarda intervêm em nossa caminhada neste mundo como instrumento da vontade de Deus. Deus, que tudo sabe, onissapiente, ele vê o que melhor cabe a nós para que nós cheguemos à pureza espiritual. O que precisamos passar, vivenciar, aprender, de quem precisamos nos defender para que essa lei do progresso se cumpra em cada um de seus filhos. E os anjos é que são os encarregados de cumprir essa vontade de Deus. Como já vimos, eles são encarregados pela harmonia do universo, cumprindo sempre a vontade de Deus, que está acima deles, que sabe mais do que eles, que vê o que eles não veem, pois Deus é a inteligência suprema. Então, o anjo da guarda, ele está encarregado de nos guardar, mas ele não tem a missão de guardar a um só espírito, a um só irmão. Ele guarda aquele irmão e guarda todos aqueles outros que podem, direta ou indiretamente, interferir naquele irmão, seja no âmbito familiar, no âmbito social, no âmbito estadual. Ele cuida daquele
que são encarregados por Deus para que ele o faça. Agora, é muito interessante que, quando eles nos vigiam, eles vão tomar conta de como nós procedemos, de como nós sentimos, de como nós pensamos sobre as coisas. Nós já vimos que não só nossas ações precisam ser vigiadas por nós mesmos, nós temos que nos vigiar pensamentos e sentimentos. Tudo no universo é energia e se transforma em matéria. Então, o nosso pensamento também é matéria. E essa matéria pode ser positiva ou negativa. A energia que a fez, que a concretizou, pode ser negativa ou positiva. Então, precisamos nos vigiar nos pensamentos, sentimentos e ações. Então, enquanto eles, que tudo percebem que nós pensamos amor, sentimos amor e realizamos amor, eles estão perto de nós, não perto, questão de proximidade física, mas estão perto porque eles, como são espíritos puríssimos, eles estão lá em cima. Mas eles estão perto em pensamento, em sentimento, nos guardando de tudo e de todos que de alguma forma queiram nos prejudicar. Porque quando você segue o bem, a treva não se conforma. Ela faz de tudo para te derrubar, para te trazer para o lado deles outra vez. Não é? Então começam a tentar influenciar-nos de todas as maneiras. Por isso Jesus disse, vigiai, vigiai. E como João disse, temos que vigiar para ver o que é de Deus e o que não é de Deus. O que não é de Deus é contra Deus é a treva, não é? Quando nos deixamos levar pela invigilância, estaremos por nossa própria conta e risco. Se nós nos vigiarmos e nos propusermos a seguir o caminho do Evangelho, estaremos sempre protegidos pelos bons espíritos, guiados pelos anjos. Mas se nós nos deixarmos seduzir pelas coisas do mundo, pelas coisas da matéria, deixarmos-nos levar pela nossa vaidade, pelo nosso orgulho, pela nossa arrogância, pela nossa ganância, pelas nossas revoltas, mágoas, sentimentos infelizes, estaremos por nosso conto e risco. Por quê? Porque os anjos, como Deus, respeitam o nosso livre-arbítrio. A escolha é nossa. O caminho que vamos seguir, nós escolhemos. Nós, por termos Deus dentro de nós, temos a consciência divina. Quando fazemos bobagem, no fundo, se nós parássemos um instantinho para prestar atenção, nós íamos ver que não devíamos fazer aquilo, que não é justo fazer aquilo. Alguém vai sofrer, alguém vai se magoar, alguém vai se prejudicar com aquilo. Não devemos fazer. Porém, o nosso orgulho nos torna gananciosos, nos torna insensíveis ao sofrimento alheio, desde que consigamos o que queremos. Já estamos nas mãos das trevas, quando assim acontece. Mas eles nos respeitam. E quando Jesus disse que a semeadura é livre e a colheita é obrigatória, nos avisou que podemos escolher o caminho que quisermos.
Porém, tudo que há de vir daí de mal para nós mesmos, teremos que colher. Semeamos o mal, colheremos o mal. Semeamos o bem, colheremos o bem. Ele não disse que a cada um segundo suas obras? Quando a nossa obra é digna do Evangelho, quando a nossa obra nos faz dignos de chamarmos o Pai de Pai, nós estaremos sempre sendo assistidos pelos anjos, emissários de Deus. E chegará a nós tudo aquilo que se fizer necessário para que estejamos protegidos, fortalecidos contra o assédio do mal. Tudo aquilo que se faz necessário para que possamos ver o caminho que devemos percorrer. Tudo aquilo que se faz necessário para que cresçamos diante dos olhos do Pai e de nós mesmos. A escolha é sempre nossa. E os anjos estão sempre a postos. Porque quando nós, por infelicidade, por invigilância, nos deixamos levar pela estrada infeliz da treva, podemos nos arrepender. Por que não? E se o arrependimento é sincero, é profundo, teremos sempre a mão amiga enviada por Deus para nos ajudar a restabelecer a ordem evangélica e voltarmos a seguir pela estrada do bem. Não estaremos isentos de arcar com a responsabilidade dos nossos atos, sentimentos e ações. Entretanto, estaremos amparados para que, ao trilhar esse caminho de regeneração, possamos fazê-lo com recolhimento e fervor, com humildade e com amor. Porque se assim não for, não vai adiantar nada. Os anjos têm a força para nos proteger que nós proporcionamos a ele. É claro que eu não estou dizendo que nós damos a ele a força que ele tem, mas nós proporcionamos a ele a força necessária para que ele nos ajude, isto é, as nossas ações, os nossos pensamentos e sentimentos geram uma potência positiva que faz com que ele use essa potência para nos ajudar. Resumindo, quanto mais bons formos, quanto mais justos formos, mais proteção teremos. Resumindo, é isso. Por isso a necessidade de nos vigiarmos. Pensamentos, sentimentos e ações. Porque a força positiva que essas características de cada um de nós proporcionar é que vai fazer com que tenhamos mais ou menos proteção. Essa firmeza, essa constância de ajuda que eles nos dão é proporcional à força que nós temos na nossa fé, na nossa vontade de sermos melhores perante a lei. Eles estarão sempre a postos, como eu disse, eles são capazes de ver tudo que se passa na hora que acontece. Eles leem nossos sentimentos e os nossos pensamentos. O que falamos? Quantas vezes sentimos uma coisa e falamos outra? Né? Quantas vezes falamos doce e o coração está cheio de veneno? Eles veem o que pensamos e o que sentimos, isso que importa para eles.
E se o que pensamos e sentimos for bom, justo, seja dentro do Evangelho de Jesus, eles estarão sempre ao nosso lado. E por que temos tanto que ver isso? Porque os semelhantes se atraem. Observem que, quando nós estamos num ambiente que não vibra como nós vibramos, nós nos sentimos bem, nós nos afastamos. Então, os bons nunca se sentirão bem num ambiente que não seja bom. Assim como os maus não se sentirão bem num ambiente de luz. Precisamos sempre prestar atenção nisso, que é para não nos prejudicarmos na nossa caminhada. Observamos nisso tudo que nós somos anjos em formação, anjos em potencial. Deus está dentro de nós, torcendo para que nós nos empenhemos com todas as nossas forças, com toda a nossa vontade, para superarmos a caminhada, a escada da evolução o mais rápido possível, mostrando ao chegar lá em cima que temos merecimento para sermos angelicais e tirar todo o proveito dessa situação, proveito de paz, de harmonia, de felicidade. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ampare sempre e que façamos sempre por onde merecer essa ajuda dos anjos que Deus envia. Muita paz, saúde e harmonia para todos.